Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Marcos, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Ouçamos nossa leitura. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só aquelas que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 13. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus as ensinava. Nestas cenas se desenrolam, do Evangelho de São Marcos, Jesus na pregação do Evangelho, sua relação com as pessoas. Depois de ter curado os enfermos, Marcos capítulo 1, versículo 21, até Marcos capítulo 2, versículo 12, Jesus volta à beira do mar. Ele busca novos companheiros, colaboradores para o reino de Deus. Ele, no início, buscou pescadores para lançar redes, a se tornarem pescadores de homens. Agora chama publicanos, cobradores de impostos que eram rejeitados e considerados impuros, colaboradores do Império Romano. Jesus, nessa cena, chama um publicano, cobrador de impostos, colocando-o junto aos outros 4 já mencionados. Na cena veremos 2 elementos. Primeiro, um caso de vocação, e depois acrescenta uma controvérsia messiânica, de Jesus que come com os pecadores. Jesus continua a sua missão. Ele ensinava, anunciava o reino de Deus e sua proximidade, chamando os homens à conversão e à fé ao Evangelho. Jesus foi enviado de preferência aos pecadores. Deus quer manifestar sua imensa misericórdia. Jesus saiu de novo. O retorno de Jesus junto ao mar da Galileia. A multidão continua a buscar Jesus e Jesus as ensinava. Versículo 14. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Vemos na cena uma nova chamada. Agora Jesus quer que eu siga pecadores, visto que só quem é perdoado compreende a força do perdão.
A cena se desenvolve dentro da perspectiva da purificação e do perdão dos pecados, que era uma exclusividade de Deus no povo de Israel, do exercício sacerdotal. Os publicanos, como Levi, eram marginalizados, pecadores, igual, como vimos, ao leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45. E o paralítico, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Agora Jesus chama os pecadores para junto de si, convidando-os ao reino de Deus. Enquanto o leproso anunciava a palavra, Marcos capítulo 1, versículo 45, de modo espontâneo, o paralítico perdoado voltava à sua casa, Marcos capítulo 2, versículo 12. Agora o publicano foi convidado de forma explícita para seguir Jesus. Quando Jesus chama um publicano pecador para segui-lo, ele rompe com a estrutura da lei israelita e supera assim as barreiras religiosas de seu tempo. Levi, Marcos capítulo 2, versículo 13 a 14. Levi vem então chamado ao discipulado. Entre o leproso, que é impuro, o pecador enfermo, paralítico, agora vem chamado um publicano, um pecador, para a missão de seguimento de Jesus. Levi é judeu, filho de Alfeu, cobrador de imposto. Ele era filo-romano, trabalhava para o Império Romano. O fato de ser cobrador fazia dele um proscrito, expulso do templo e da sinagoga. Jesus não quer criar um povo por meio de divisões sagradas, mas oferece o reino de Deus, que não é só para os limpos, puros, mas oferecido a todos. O projeto do reino não é um projeto elitista, separatista, mas abre espaço para os expulsos e marginalizados pelo judaísmo da época. Todos são aceitos no reino de Deus. A atitude de Jesus, chamando Levi, foi escandalosa, impensável para o judaísmo oficial da época. Levi, o excomungado pelo judaísmo da época, visto que seu trabalho era contra a lei, como vemos no Deuteronômio, capítulo 15, versículo 3, livro do Levítico, capítulo 25, versículo 35 a 38, agora vem chamado a abandonar tudo e se colocar no seguimento de Jesus. Jesus não somente se limitou a perdoar, a consolar o publicano Levi, mas expressamente o chamou para o seguimento, junto com os 4 primeiros discípulos, Pedro, André, João e Tiago. Jesus oferece o amparo do amor divino àqueles que estão desamparados. Não chama os bons, mas aqueles que Jesus propõe curar. Então, os cobradores de impostos, considerados pecadores, e pelo contato com os gentios, porque eles não podiam fugir, porque a profissão deles fazia estar sempre em contato com os gentios, com os romanos, considerados impuros, os fazia impuros, e além, eram nomeados como pessoas de má fama, porque tinham um enriquecimento ilícito. Lucas capítulo 19, versículo 8. Este Levi vem, então, convidado a deixar seu ganha-pão e seguir Jesus como discípulo. Versículo 15.
Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos, pecadores, na mesa com Jesus. E seus discípulos, com efeito, eram muitos os que o seguiam. Devemos rever o início da tradução da Bíblia pastoral. Jesus não se limita a chamar, mas convida a sua casa, a sua mesa. Aqui é uma versão. Jesus estava na mesa da casa de Levi, ou Levi foi à mesa da casa de Jesus, que era a casa de Pedro. O texto não é fácil de tradução. Pode-se pensar que é Levi que convida Jesus, mas os outros evangelhos dão a entender isso. Mas, do ponto de vista gramatical, se pode afirmar que foi Jesus aquele que convidou Levi, sentando à mesa em sua casa. A casa era sinal da igreja. A casa se torna lugar e espaço, de compartilhamento. Se Jesus chama Levi para que o siga, é evidente que deve oferecer-lhe lugar em sua casa, em sua mesa. Nós encontramos neste versículo, diante de um sinal messiânico, Jesus conduz ao lugar originário da vida, a casa, a mesa. Essa mesa onde se reúnem seus discípulos, ao lado dos publicanos e pecadores. Grupos distintos se reúnem na mesma mesa, se unem numa mesma família, a família de Jesus. E os publicanos e pecadores, que eram indesejáveis a Israel, agora são acolhidos para comer e beber com Jesus. Comer e beber também nos faz referência à Eucaristia. Comer o pão, isto é meu corpo, beber o vinho, este é o cálice do meu sangue. Os publicanos deixam de ser separados e se tornam membros da casa messiânica, a igreja. Os publicanos e Levi seguem Jesus como autênticos discípulos. E com isso suscita o escândalo da parte dos judeus, que eram orgulhosos de suas purezas. Agora, muitos impuros seguiam a Jesus, se unindo a ele no seguimento. Versículo 16. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? A crítica feita a Jesus pela atitude que ele tomou, por comer com publicanos e pecadores, essa crítica é feita pelos doutores da lei, fariseus. Eles formavam um grupo dominante naquela cidade de Cafarnaum. E se consideravam guias da sociedade de Israel. E que rejeitam a conduta de Jesus e seus discípulos. Jesus não vem acusado aqui de sua doutrina sobre Deus, nem por seu posicionamento teológico, mas por seu comportamento, comer com os pecadores. Os doutores da lei não se dirigem a Jesus, mas a seus discípulos, para perguntar, criticando a ação de Jesus, o Mestre, do porquê ele come e bebe com cobradores de impostos e pecadores. Assim eles querem desautorizar Jesus diante de seus discípulos e da prática de Jesus. Assim, questionando os discípulos, eles querem semear dúvidas aos discípulos sobre o comportamento de Jesus, que é contrário àquilo que os judeus pensam. Será Jesus que responderá, percebendo a perversidade dos discípulos.
Os escribas semeiam dúvidas aos discípulos sobre o comportamento de Jesus. A acusação é feita sobre o que Jesus faz. Versículo 17. Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Diante da pergunta que os escribas fazem a Jesus, Jesus, toma para si a resposta. Isto é, diante da acusação feita pelos fariseus. Jesus irá defender sua conduta como a sentença da sabedoria. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Os que têm saúde, ironicamente, se refere aos escribas que se julgam sadios e não necessitados de cura. Os enfermos são os pecadores e publicanos que se unem à igreja. Da declaração da sabedoria acrescenta Jesus uma declaração cristológica, a missão de Jesus. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Aqui vemos uma relação: ter saúde, justos, enfermos, pecadores, colocando atitudes diferentes. O judaísmo centrava sua vida na purificação com homens sadios e justos, puros. Enquanto a missão de Jesus foi para isso que ele veio, para conduzir enfermos e pecadores, porque eles são os destinatários do reino de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus se vê ameaçado e se defende, assumindo então aqui seus atos diante das autoridades. Pois ele veio para chamar pecadores, reconciliando-os. A igreja casa não é só uma comunidade espiritual, mas é também mesa, casa, partilha. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.